Voltamos com o programa Conexão. Neste bloco nós vamos falar sobre alimentação saudável. Quem assiste o programa já sabe que nós temos o nosso quadro Viver Bem com o Dimas Linhares, nutricionista, o nosso doutor, falando sobre como você se manter bem alimentado, saudável, fazendo a sua dieta direitinho. E agora, é claro, vamos chamá-lo. Doutor Dimas Linhares, Viver Bem! É isso aí. Então, neste bloco, não é, doutor Dimas, nós vamos falar sobre alimentação saudável, dando continuidade ao programa passado, não é isso? Muitas pessoas pediram para que você detalhasse um pouco mais sobre tipos de alimentos, não é isso, que devem ser consumidos por pessoas com espectro autista? Isso mesmo, Sônia. Tendo em vista a audiência do seu programa, tendo em vista que o assunto também é muito interessante, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que colocar e o que retirar na dieta desses pacientes, né? Uhum. Eu queria só abrir um pequeno parênteses aqui, Sônia, com relação ao programa passado, né? Que a gente falou, que eu falei aqui, que dos profissionais que davam um diagnóstico, tá? O nutricionista, ele não dá o diagnóstico, mas ele compõe o quadro de profissionais, tá certo? Que vai fazer com que aquele paciente ele se sinta melhor, não só com a psicoterapia, não só com a questão da fonoaudiologia, né? A questão clínica e sim do médico, mas com a questão nutricional. Uhum. Então, o nutricionista, só retificando, ele não faz o diagnóstico, mas ele compõe o quadro de profissionais que vai ajudar o paciente nessa situação. Muito bem. E quais são os alimentos melhores indicados para quem tem espectro autista? Existe alguma coisa especial ou não? Existe, Sônia. A gente trabalha muito com alimentos que mexem com a cognição, né? Que são alimentos ricos em ômega 3, né? Como feijão branco, né? O abacate, tá certo? Banana, né? Que é um alimento que ele é rico em triptofano, que é um precursor da formação da serotonina, né? Então, esses alimentos a gente tem que colocar no cardápio do paciente, né? Sem falar da suplementação. Sim. Tá? Porque existe essa questão, essa dificuldade da criança se alimentar, então um suplemento de ômega 3 associado ao cardápio também se faz necessário. Vale salientar também, Sônia, que existem também os alimentos que devem ser retirados da nutrição da criança, né? Saber. É muito bom. A indústria é muito cruel, Sônia, né? E a gente tem que ter muita cautela com relação à indústria alimentar. Né? Eles criaram uma substância que chama-se glutamato monossódico. É uma combinação perfeita de açúcar, gordura e calorias. Eles pesquisaram sobre isso, Sônia, e descobriram um método, uma quantidade ideal que vai viciar as pessoas que comem alimentos industrializados, fazendo com que elas continuem consumindo mais e mais. Que volte ao ciclo, porque o cérebro, 40% da dieta que nós absorvemos por dia, o cérebro absorve. Então, o cérebro ele é viciado em açúcar e gordura. Então, quando o paciente vai para o consultório, a gente trata de dar uma melhorada na questão do cérebro, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas têm aquele mal-estar porque diminui a quantidade de calorias, né? Obviamente o cérebro vai cobrar. Epa, cadê meu açúcar? Cadê minha gordura? Estou estressado, não é isso? Então, a gente tem essa cautela, a gente tem esse cuidado especial na hora de planejar o cardápio do paciente. Para quê? Para que ele tenha essas quantidades reduzidas pouco a pouco, para que ele não tenha esse estresse no dia a dia em geral. Quais seriam, a princípio, os alimentos que eles devem evitar? Que essas pessoas, seus pacientes, devem evitar? Sônia, principalmente refrigerantes. Refrigerante é um negócio e é complicado para você tirar, viu? Depois que a pessoa acostuma. Mas assim, Sônia, é tudo questão de hábito.
É claro. Né? O que a gente propõe, na realidade, não é uma dieta em si, mas uma reeducação alimentar, tá? De forma que esse paciente ele possa ter um norte, ter um parâmetro de o que fazer para evitar esses tipos de alimentos e ter uma alimentação mais saudável. Vale salientar também, Sônia, que nesse processo da reeducação alimentar para o transtorno de espectro autista, toda a família tem que se envolver nesse processo, né? Porque se trata de um conjunto de fatores que a gente precisa ter cuidado, tá? Envolve a alimentação dos pais, dos irmãos e principalmente dos avós. Até porque você precisa incentivar, não é? Isso. Se você não pratica, ele acha que é um exemplo para ele também não praticar. E esse exemplo é que se faz necessário nesse momento, né? Por que não levar a criança para fazer o supermercado? Mostrar os alimentos saudáveis para ele, né? Contextualizar toda uma história ao redor desse alimento. Explicar para a criança como é que foi que os pais obtiveram o dinheiro para conseguir aquilo. Então, são vários fatores, né, que a gente tem que envolver a criança ou o adolescente, tá? Para a gente trazer ele para o nosso lado, né? Evitar de levar a criança para o setor de refrigerantes, fast food, essas coisas, né? Vamos colocar na questão das frutas. Que é um colorido verduras, bonito e chama atenção também, né? Do brócolis, né? Do couve, enfim. Mostrar para a criança que existe esse grupo de alimentos que muitas vezes ele não sabe nem o que é aquilo, né? Porque os próprios pais não têm costume de consumir. Dicas para quem está em casa, antes da gente chamar aí a nossa vinheta e encerrar esse bloco, dicas para quem está em casa aí, nutricionais. Sônia, você já percebeu que nós estamos praticamente no meio do ano. Passando muito rápido. E para você que ainda não tomou a sua atitude, tá? Aquela promessazinha do início do ano, eu vou começar a dieta, eu vou começar a fazer atividade física, já passou o carnaval, já passou Semana Santa, agora desculpa mais cedo não, depois de São João. Pois vem o São João aí. Gente, não perca tempo, perca peso, tá certo? E eu fico à sua inteira disposição para a gente conversar mais a respeito de alimentação saudável, tá bom? Te desejo um excelente domingo, te desejo uma excelente semana e me segue lá nas redes sociais, no Instagram, através do @DimasLinhares. E já no próximo programa já tem preparação aí de pauta, não é? O que você vai trazer? Isso mesmo, Sônia, vamos falar sobre nutrição no pré e pós-treino. O que é que você deve consumir antes de fazer a atividade física e depois da atividade física. Espero por você. Agora nós vamos falar sobre capacitação profissional. Eu sempre falo aqui que para você estar bem qualificado e conseguir uma colocação no mercado de trabalho, você tem que estudar, tem que se preparar. Como o nosso nutricionista, Dr. Dimas Linhares, fez e continua fazendo, porque ele continua estudando, gente. Não é fácil, não. Você precisa fazer isso. E se você ainda não começou a fazer isso, está passando da hora, hein? Vamos agir. Por isso, vou apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, para quem já conhece, vou lembrar que existe em Maracanaú uma escola maravilhosa para que você faça os seus cursos de capacitação profissional. Eu estou falando de CEEDS Maracanaú. O mercado de trabalho exige cada vez mais capacitação profissional e é por isso que hoje eu vou falar de CEEDS Cursos, que oferece capacitação nas mais variadas áreas e com o melhor custo-benefício da região. Técnico em enfermagem, socorrista, instrumentação cirúrgica, aplicação de injetáveis, home care, barbeiro, cabeleireiro profissional são apenas alguns dos cursos oferecidos. Escolha o seu curso e sucesso na sua história profissional. E atenção, os cursos são profissionalizantes, técnicos de graduação e pós-graduação. CEEDS Cursos, formando profissionais cada vez melhores. E no próximo bloco eu volto com informações importantes para você que é blogueira, para você que aí tem canais no YouTube, para você que vive aí se divulgando, fazendo divulgações nas redes sociais. Não sai daí que eu volto já.